Fala pessoal, muito boa noite. Aqui é o professor Fábio Damasio, mais uma vez. Vocês não estão aguentando mais me ver, né? Bom, acabamos de, então, essa semana já fizemos as aulas de administração da produção, né? E agora nós vamos falar mais um pouco sobre gestão de processos. E dentre todos os temas que nós já trabalhamos sobre gestão de processos, eu considero que este seja um dos mais importantes também. Eu sei que geralmente eu falo muito sobre essa questão da importância da gestão de processos, das matérias que eu tenho aplicado, mas é porque realmente isso faz com que as empresas se tornem um pouco mais competitivas, tá bom? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre um tema que, inclusive, é um tema que eu escolhi para fazer um MBA, né, uma especialização, que é a gestão da qualidade, tá bom? Então é uma área que eu me sinto muito à vontade de falar com vocês. Bom, então o que seria gestão da qualidade? Em primeiro lugar, o que é? É uma atividade coordenada, né, visando o quê? Dirigir e controlar uma organização no sentido de possibilitar a melhoria de produtos e serviços, né, visando garantir uma completa satisfação das necessidades do cliente ao que está sendo oferecido, ou ainda a superação das suas expectativas. Então, é claro que, quando nós falamos de qualidade, a gente está tentando sempre foco no cliente. Lembra do toyotismo? É mais ou menos aquilo. Então, quando você pensa em qualidade, você está tentando atender aos anseios, à vontade do seu cliente, né? E dentre todos os, né, as necessidades, muitas vezes a gente não tem que procurar somente atender a necessidade, e sim superar a expectativa do seu cliente. Por que isso? Porque quando nós falamos em atender a necessidade, isso é obrigação de qualquer empresa, né? E quando você faz isso, seu concorrente também está. Por isso que você superar a expectativa do seu cliente faz com que talvez você dê um passo a mais. Vamos pegar um exemplo prático, né? A gente pega aí, por exemplo, uma empresa aí de ônibus. Esses tempos atrás eu fiz uma viagem, fui para Londrina, né? Fui ser padrinho de um casamento em Londrina. E aí eu comprei lá uma passagem, né? Acabei optando por ir de ônibus porque eu queria descansar mesmo. E peguei um ônibus que tinha uma certa disponibilidade e aí estava classificado como leito. Quando eu entrei no ônibus, eu acho que vocês devem pensar que eu sou. Tem um grupo, né, que fala que é busólogo, né? Só falo de ônibus nos exemplos. Quando eu entrei no ônibus, ele tinha um serviço que era chamado de leito-cama. Ou seja, a poltrona que você viajava deitava totalmente. Porque eu acabei escolhendo o leito, né? Primeiro, porque o ônibus estava mais barato que o avião. Segundo, que não é uma viagem tão longa. E terceiro, que eu queria descansar também, porque eu tinha trabalhado o dia inteiro, queria deitar e dormir a viagem inteira, né? São 7 horas, eu acho. E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei manta, eu encontrei travesseiro, eu encontrei. Acho que tinha algum tipo de lanche, é, encontrei bebidas, né? Tudo isso foi encontrado dentro do ônibus, que acabou superando a minha expectativa, porque até então eu estava esperando somente uma poltrona confortável, né? E acabou superando a minha expectativa. Percebe como isso é importante? Existe um estudo que fala que um cliente satisfeito ele conta para até 3 pessoas sobre a sua satisfação. Já um cliente insatisfeito conta até para 33, né? Então, quando você tem um cliente satisfeito, ele pode disseminar o nome da sua empresa e acabar fazendo uma espécie de marketing também, né? Então, quando nós falamos de qualidade, é justamente isso, é fazer com que o cliente se sinta empolgado, criar uma empolgação no seu cliente para que ele possa querer, primeiro, voltar a consumir o seu produto ou serviço, seja o que for, né? E para que ele espalhe também, porque enquanto mais cliente você tiver, mais vendas você vai fazer, maior vai ser o seu faturamento, tá bom? Então, basicamente, a gestão da qualidade é o quê? É você fazer o controle, né? Montar estratégias, acompanhar e executar, fazer o controle de tudo que envolve a qualidade. Então, redução de desperdício está relacionada à qualidade,
A questão de padronização da produção está voltada à qualidade, qualidade da compra da matéria-prima está voltada para a qualidade, né? A parte de redução de mão de obra, utilização de maquinário, tudo isso está relacionado à qualidade. Por quê, Fábio? Mas porque exatamente isso interfere no produto final. Às vezes as pessoas têm uma mania, né, de. Deixa eu só fiquei na dúvida se eu estava partilhando a tela, estou. As pessoas têm mania de achar que a qualidade é só lá no final. E não. A qualidade ela começa, só para vocês terem uma noção, há um tempo atrás eu fiz assisti um vídeo, né? E aí eu estava vendo, não estou fazendo propaganda, de que o McDonald's, ele acompanha desde a plantação das verduras que eles usam nos lanches, né? Então ele vai lá no campo, ele faz o controle de qualidade até chegar na loja que você vai lá e compra o seu Big Mac lá. Para um outro exemplo prático também, que nós podemos utilizar, e aí eu tenho até dentro da minha família, para vocês terem uma noção, eu tenho um tio que mora em Goiás, né? E ele é formado em agronomia, ele trabalha cuidando de animais. No caso dele, é especializado em suinocultura, né? E ele faz o controle da saúde junto com o veterinário, né? De peso, alimentação que está dando para os animais, tudo isso porque ele é voltado para perdigão. Então, a avícola, a granja, né, eles chamam de granja, que ele trabalha lá em Goiás, com não sei quantos mil porcos, é a mesma. A Perdigão faz o controle de qualidade daqueles porcos, do que eles estão comendo, para que os presunto, linguiça calabresa, sei lá o que for, relacionado aí ao porco, saia de qualidade. Então vocês percebem que ontem nós falamos sobre empresa, né, primária, secundária e terciária. A qualidade, quando você fala em produto, passa por todas as áreas, né? Não é somente uma área isolada, tá bom? E vocês vão ver como é extremamente importante aqui a questão da qualidade. Então, para a gente começar a falar um pouquinho sobre qualidade, né, a gente tem que falar sobre os maiores pensadores sobre o assunto, né? Então, aqui tem o Armand Feigenbaum, tá? Ele é considerado um dos gurus, né? Tem alguns livros, dentre eles tem esse livro Total Quality Control, né, o TQC. E aí esse livro foi lançado em 1951 e revolucionou o conceito de avaliar o processo de uma empresa, né? Ele criou um conceito de qualidade total. Aqui no Brasil tem até uma empresa que é a IQG, que é o Instituto de Qualidade Total. Tem vários cursos gratuitos. Depois, se vocês quiserem, me chamem, a gente conversa também. Tem vários cursos, porque é uma das áreas que eu sou especialista, né, que é a qualidade, que é bem interessante, né? Então ele é conhecido como o pai da qualidade, né? E foi uma das primeiras pessoas a pensar em qualidade, não somente na diretoria de qualidade, mas em toda a empresa, como eu falei, né? Desde a matéria-prima até a venda do produto lá no mercado. E aí ele tem vários outros livros, dentre eles, né, além do TQC, ele tem o Poder do Capital, né, que traz aí, e tem, agora não me recordo, mas tem um outro livro bem interessante dele também. Ele é uma das maiores autoridades, é um dos nomes mais conhecidos na área de gestão da qualidade. Além dele, vocês viram a gente falar sobre Ishikawa, né, que nós falamos um pouquinho ontem. Então, assim aqui como o Armand ele foi considerado, nós temos o Ishikawa, que é um japonês, né, que é voltado mais para a área química, mas ele contribuiu muito para a qualidade, né, e foi o guru que mais enfatizou o lado humano. Enquanto os outros pensadores eles pensavam muito na empresa como um todo, mas o lado humano acabava ficando um pouco de lado, o Ishikawa ele começou a pensar mais no lado humano, né? Então, o que acontece? Ele criou o CQC, não é aquele antigo programa de televisão, não. Círculo de Controle de Qualidade, que eram reuniões regulares, né?
que discutiam problemas de qualidade, mais ou menos o que nós falamos sobre o brainstorming, né? É que o brainstorming ele não discutia a qualidade em si, mas era bem parecido, tá? Então ele criou mais isso para poder abrir um leque para a gente discutir um pouco mais de qualidade dentro da empresa, né? E aí veio depois o diagrama de Ishikawa, que eu falei ontem com vocês em administração da produção, que é aquele diagrama de causa e efeito. Então, eu pego um efeito e aí eu vou elencando várias causas que podem levar àquele efeito para resolver determinado problema ou para atingir determinada meta. Hoje em dia é muito utilizado isso também, né? Antigamente era só para verificar um problema, né? E tudo começa através de um brainstorming. Mas hoje em dia também, quando você tem uma meta, dá para você aplicar um diagrama de causa e efeito também, tá bom? Então, segundo o Ishikawa, e essa frase eu acho bem interessante, qualidade é a rápida percepção e satisfação das necessidades do mercado, adequação ao uso dos produtos e homogeneidade dos resultados de processo, né, para fazer uma coisa padronizada. E depois, por fim, vem o Philip Crosby, né, que ele é americano, nasceu lá em 1926, e aí a partir de 1950, isso foi bem próximo aqui do Feigenbaum, né, ele começou a dedicar à área de qualidade. Então a principal contribuição foi o conceito zero defeito, né, muito parecido também com o toyotismo, que o toyotismo tinha umas particularidades, se vocês forem se aprofundar, que acaba entrando um pouco em contradição também. Mas era procurar o quê? Não errar, né? Então você fazia qualquer tipo de produto, você tinha que ter zero defeito. Nem que você demorasse um pouco mais de tempo, mas que você tinha que ter zero defeito. E aí ele propôs um programa de melhoria de qualidade que obedecia 14 pontos, né? Que estão no livro dele também, que todos esses, né, tem os livros, que é Qualidade é Investimento. Foi lançado em 1983. Então vamos dar uma olhada nos 14 pontos aqui, tá? Segundo o Crosby. Então, primeiro, comprometimento da gerência. Na concepção dele, se você tem uma gerência comprometida com o objetivo geral da empresa, automaticamente os seus resultados serão melhores, né? Então, você tem que ter um comprometimento. Só que, para você ter o comprometimento, você tem que ter também a motivação da sua gerência. Mas, um dos pontos que contribui, segundo Crosby, é o comprometimento da gerência. O segundo tópico é o quê? A equipe de melhoria de qualidade. Porque muitas empresas têm uma certa resistência, né? Porque acha que é somente um custo você ter uma equipe de melhoria da qualidade. Sendo que, na verdade, não. Hoje você pega várias empresas aí que têm setores enormes de qualidade, porque decidiram acreditar que isso traz benefícios para a empresa, né? Então, quando nós falamos em qualidade, é interessante não você pegar... Antigamente, você não tinha equipes de qualidade, você tinha comissões de qualidade, né? E hoje não, você tem equipes, você tem setores específicos, geralmente multiprofissionais, que trabalham com a qualidade. Isso é um fator muito importante, tá, gente? Quando você tem uma equipe de qualidade, é interessante você ter uma equipe multiprofissional. Por exemplo, eu trabalho em hospital, já fiz parte de equipe de qualidade. Eu, como administrador, cuidava de toda a parte administrativa, mas na minha equipe tinha uma psicóloga, tinha um médico, tinha enfermeira, todos, cada um com a sua visão, porque aí você consegue, de uma maneira multidisciplinar, ter visões diferentes sobre o mesmo aspecto. Por exemplo, a questão de visita de um paciente no hospital, né? Eu vou olhar toda a parte burocrática, o que ele tem direito, o que ele não tem, por onde é melhor entrar, por onde é melhor sair, se tem que ter um segurança, se não tem. A enfermagem já vai olhar a questão de contaminação, se pode, se não pode, se está em isolamento. O médico vai ver se não vai estar atrapalhando algum tipo de procedimento, né? E aí o psicólogo pode olhar a questão psicológica do paciente, se é bom ele receber essa visita, se não é. Entende como é importante, né? O terceiro ponto aqui é o cálculo da qualidade. Calcular. Eu tive um professor no meu MBA lá na Federal do Paraná que ele falava que é impossível
Anotem isso. Impossível você melhorar aquilo que você não mede. Se você não souber de onde você saiu, você nunca saberá onde você chegou. Se eu não medir, eu tinha capacidade de fazer 10 atendimentos. Como que eu vou saber disso? Né? Hoje eu tenho capacidade de fazer 30. Eu tenho que medir, tenho que contar as coisas, né? Então, tudo que eu fizer na vida, eu vou falar, por exemplo, olha, eu vou falar, chefe, ó, eu tô atendendo muito telefone, eu preciso de alguém aqui para me ajudar. Tá bom, quantos atendimentos você faz por dia? Ah, não sei. Entende? Então, você medir, né? Então, trabalho de telefonista, eu vou falar, peraí, mas eu atendo 50 ligações por dia, isso dá uma média de uma ligação a cada tantos minutos. E talvez ele vai falar, opa, peraí, a pessoa está preparada, né? Então, se eu colocar uma outra pessoa, talvez diminua o tempo de espera, né? E aí vai por diante, né? O quarto é o custo da qualidade. Qualidade, de uma maneira geral, também tem um custo, porque requer investimento, requer treinamentos, né? Quinto, a conscientização, como eu falei, o treinamento, né? Você tem que conscientizar a sua equipe, você tem que buscar esse tipo de conscientização. É importantíssimo também, porque senão você não consegue trabalhar e implantar, né, a qualidade. Ação corretiva, lembra do PDCA? Então, você tem que avaliar, e o PDCA é um braço direito enorme. Gente, eu estou fazendo um comparativo aqui, esses 14 itens são segundo o Crosby, mas eu estou trazendo para os dias atuais também, tá bom? Então, ação corretiva, você cometeu algum tipo de erro lá na sua produção, você tem que ter alguma coisa definida. Olha, se eu errar aqui, eu vou fazer isso, se eu errar ali, eu vou fazer aquilo, né? Planejamento de zero defeitos, né? Que é um dos principais desejos, né, do Crosby. Treinamento de supervisor, aí eu entendo que não só supervisor, é supervisor, gerente, diretor, todo mundo tem que ter. Ele implantava o dia do zero defeito, que era mais ou menos um evento somente para poder frisar a questão da importância do zero defeito. Fixação de metas. Gente, isso é importantíssimo para a qualidade. Se eu não tiver meta, eu não sei onde eu quero chegar. Se eu não souber onde eu quero chegar, eu não vou avançar, eu não vou evoluir, tá? Então, fixação de metas sempre. E aí, lembra do exercício que nós fizemos ontem? Eu falo ontem, mas eu estou gravando hoje. Ontem, na aula de administração da produção, né, sobre trazer as ferramentas empresariais para a nossa vida. Vamos fixar metas, eu quero chegar em tal lugar, e eu vou conseguir. Erradicação de causas de erros, né? Então, quais foram os erros mais frequentes, quais foram os erros mais constantes, né? Então você tem que procurar trabalhar também o erro e treinar para tentar minimizar ou pelo menos zerar. Reconhecimento em caso dos acertos, né? Não adianta você somente apontar os erros. Quando você acerta, você também tem que ter o reconhecimento. Conselhos da qualidade, que são sugestões, né? E recomeçar do princípio. Então, gente, esses são os 14 pontos de Crosby para a qualidade total de uma empresa. É claro que algumas coisas, né, não são utilizadas em todas as empresas como hoje, até hoje, mas a grande maioria sim, tá? Essa questão de zero defeitos, por exemplo, é o ideal? Sim, claro que é o ideal. Nenhuma empresa quer errar, porque um erro gera prejuízo. Mas será que é possível você não errar, né? Então tudo isso tem que ser pensado, mas eu acredito que esses 14 pontos eles podem sim contribuir. E vocês, quem sabe, futuros empresários, futuros gerentes, podem pensar nessa questão da qualidade. Então aqui tem os principais objetivos da gestão da qualidade nas empresas, né? Então, em primeiro lugar, lembra que nós falamos lá atrás, na primeira aula, sobre satisfação dos stakeholders? Então, quem são os stakeholders e quais são os meios? Primeiro, os consumidores, que para mim é o foco do negócio, né? Por mais que os stakeholders envolvam também empregados, acionistas, fornecedores, comunidade, mas para mim o topo da pirâmide são esses stakeholders que são os consumidores, tá? Então, como você pode fazer para agradar esses stakeholders? Qualidade do produto acessível, um bom atendimento principalmente, né? O consumidor gosta muito de economizar tempo.
Não adianta você ter um produto bom, num preço acessível, se o seu atendimento é lento, né? Se o seu atendimento não é bom. Então, basicamente, você tem como conseguir agradar os consumidores dessa maneira. Os empregados, né? Não só um salário digno valoriza a pessoa, mas boas condições de trabalho, oferecer um maquinário. Eu tenho um exemplo, nós conseguimos lá onde eu trabalho, a gente trabalha com processo de auditoria, e nós conseguimos a aquisição de um scanner novo, né? Um scanner que, quando você escaneava um determinado processo, e lá os nossos processos chega a ter 1000 folhas, né? Os funcionários levavam muito tempo, porque a máquina ela era lenta. Se vocês tivessem a noção de como motivou a equipe ter scanners mais rápidos, que passam a folha rapidinho, isso é boa condição de trabalho, né? Ou você ter uma máquina que talvez seja mais rápida, ou você pegar, vamos ao ônibus de novo, oferecer um ônibus com ar-condicionado para o motorista trabalhar o dia inteiro. Isso é uma forma de você agradar também os seus empregados, né? Não somente o salário. Claro que o salário é importante, né? A valorização do indivíduo como pessoa é importante, mas as boas condições de trabalho também. Os acionistas, como você consegue, né, agradar e buscar e trazer resultado da gestão da qualidade na empresa para um acionista? Então, produtividade, né? Se eles têm lucros, é lógico que se você tem produto de qualidade, você tem um processo de qualidade bem definido, automaticamente você gera lucro para ele. E aí, o risco do investimento que ele fez, ele sabe que ele não vai perder dinheiro, você está agradando a ele também. Fornecedores, fazer parcerias, né? Às vezes, dependendo do fornecedor, você vai e faz um produto em conjunto com o fornecedor, fala, olha, eu estou criando um carro novo aqui, né? O Fiat Fábio, e aí eu vou pegar a fábrica de pneus tal, eu vou falar, ó, vai ser um pneu exclusivo, vamos fazer uma coisa junto, você pode agradar dessa maneira também, né? E a comunidade, contribuição social, incentivo à cultura e não poluir. Né? Tem uma fábrica, a fábrica da Ford, por exemplo, ela foi para, se não me engano, é Camaçari o nome da cidade na Bahia. E eles são considerados reis lá, né? Primeiro porque gerou emprego, segundo porque começou a levar cultura para a região, porque uma das condições para... Eita, o helicóptero Águia está aqui. Uma das condições para empresa se instalar naquele lugar era você promover a cultura, então eles começaram a levar shows, criaram teatro, tudo na cidade, e o fato de não poluir também. Então, gente, quando nós falamos de agradar, né, de gestão da qualidade e resultado para os stakeholders, esses são alguns dos exemplos também, tá bom? Então, vamos pensar aqui, olhando para esse desenho, o que realmente, de fato, é qualidade. Então, olha aqui, ó. A primeira árvore, o primeiro desenho, é como o departamento de vendas pediu, né? Depois, como o departamento de marketing requisitou. Vocês já perceberam que já caiu 2 degraus ali do balanço, né? Não sei se você... É tipo o jogo dos 7 erros. Aí, como o departamento de engenharia projetou. Olha aqui do jeito que é. Né? Um negócio totalmente aleatório. Como foi fabricado. Então, você vê que estava amarrado em um galho só, né? O departamento de vendas pediu amarrado num galho só, com 2 cordas. O departamento de marketing já fez com 3, a engenharia projetou o negócio amarrado no tronco e foi fabricado amarrado cada um num galho, um negócio totalmente aberto, numa altura impossível. E foi instalado como? Olha aqui, já cortou a árvore no meio, sendo que, na verdade, o cliente queria um negócio muito mais simples. Percebe como a qualidade é importante? A qualidade, gente, começa desde o projeto até a venda do produto, né? E envolve muito, um dos itens mais importantes para a qualidade é a comunicação. Se vocês não tiverem, se a empresa não tiver uma comunicação boa e eficaz, a gente não vai conseguir ter um setor de qualidade que funcione. Porque vocês podem perceber aqui, né? Olha quanto dinheiro essa empresa perdeu, né? Lógico, levando em consideração que isso daqui seja uma empresa, porque
o departamento de vendas não entendeu o que o cliente queria, o marketing requisitou de um jeito totalmente diferente, o engenheiro projetou de outro jeito. Vocês percebem que tem uma série de problemas no meio do caminho aqui que impactam na qualidade daquilo que foi vendido. Será que esse cliente vai ficar satisfeito? Eu acho que não, né? Com certeza não, tá? E aí, gente, um dos grandes obstáculos que existem para qualidade é a questão da barreira departamental, tá? Então, o que é? Primeiro, problemas de retrabalho, né? Que existem em áreas parecidas. Duas áreas acabam fazendo a mesma coisa. Por exemplo, aqui, ó, a diretoria de inteligência de mercado faz pesquisa com o cliente, enquanto a diretoria de marketing também. Eu pego, por exemplo, lá no hospital, um dos hospitais que a gente administra, você tinha a recepção que fazia agendamento, mas aí você tinha o outro setor de informações que também fazia. Então, quer dizer, duas pessoas fazendo a mesma coisa, isso é retrabalho, porque você poderia centralizar em um lado, né, o atendimento, essa demanda, e o outro está fazendo qualquer uma outra coisa, talvez facilitar o trabalho do outro, não é verdade? Problema de absenteísmo, né? Quando o trabalhador ele falta ao trabalho, né? E o turnover, que é a rotação, né, de pessoal. Isso não é bom para a qualidade, né? Demissão demais, né? Acaba aumentando a concentração de trabalho, porque você constantemente vai estar, primeiro, gerando insegurança para os seus funcionários. Eu falo, nossa, mas aqui não para ninguém, né? É difícil. Outra coisa, você vai simplesmente constantemente estar treinando os funcionários que chegam, né? Vai sempre estar chegando gente nova e nunca vai ter uma pessoa com domínio real, né, daquela função. Então, essas aqui são algumas das barreiras departamentais. Problemas de dependência interna entre as áreas. Então, por exemplo, diretoria comercial só pode vender o produto se a área de logística entregar o produto no estoque. Então, gente, essa dependência tem que ter uma coisa um pouco mais solta, mais independente, né? E aí, por fim, problema para entender a prioridade da empresa, né? Então, cada um acha que é uma coisa, e na verdade, a prioridade da empresa é atender bem o cliente, né? Não adianta você achar que só a prioridade é ganhar dinheiro e a prioridade é atender rápido, e na verdade a prioridade não é nenhum nem outro, né? É atender bem, tá bom? Olha aqui como funciona isso daqui, gente, ó. Você vê como é uma barreira departamental. O barco está afundando, o indivíduo está lá, não quero nem saber, o furo não é do meu lado, ou seja, não é problema meu, né? Então, enquanto a empresa não agir como uma coisa só, infelizmente não vai dar resultado, tá bom? Então, eu vou encerrar por aqui esse primeiro vídeo e a gente continua no segundo para bater mais um papo, tá bom?